Olá pessoal, hoje nós vamos falar da técnica diálogo de modos. Modo criança vulnerável versus crítico. E é visto que muitas pessoas passam por isso, ou a pessoa eu vejo isso, ou ela é vítima vulnerável, né, sempre sofrendo, ou quando ela tem a oportunidade ela aponta o dedo e critica, se autocritica ou critica os outros. Nunca consegue fazer uma modulação emocional onde ela está bem. Ou ela é vítima ou é agressora, sabe? Então nós vamos trabalhar um pouco isso. Na terapia do esquema, o conceito de modos representa estados emocionais e padrões de funcionamento ativados em diferentes situações. O diálogo de modos é uma técnica experimental que promove a externalização e interação entre esses modos internos, especialmente entre o modo da criança vulnerável, associado a necessidades emocionais não atendidas, e o modo crítico, internalização de figuras punitivas ou exigentes. A proposta é tornar visível esse conflito interno. A técnica frequentemente utiliza recursos como cadeira vazia ou dramatização guiada. O paciente alterna entre papéis, dando voz tanto à criança vulnerável, expressando dor ou carência, quanto ao crítico, que julga, exige ou desvaloriza. O terapeuta atua como mediador, ajudando a identificar a origem desses modos e a intensidade de sua influência. Esse processo facilita o acesso emocional direto, além da análise puramente cognitiva. O objetivo final é enfraquecer o modo crítico disfuncional e fortalecer o chamado modo adulto saudável, que consegue validar a dor da criança vulnerável sem reforçar padrões punitivos. Com o tempo, o paciente desenvolve maior autocompaixão, regulação emocional e capacidade de atender suas próprias necessidades, de forma adaptativa, reduzindo os padrões repetitivos de sofrimento. Então vamos lá, vamos fazer um alongamento. Respira fundo. Eu vou iniciar com a modo criança vulnerável. E eu vou direto ao ponto, nesse caso aqui. Eu vou falar 3 momentos, os 3 primeiros momentos que eu estava como criança vulnerável. E depois eu vou passar para o crítico e vou usar um momento onde eu era criança vulnerável e sofri com crítica. O primeiro momento como criança vulnerável que eu lembro era o meu aniversário de 5 anos. Eu tinha um pacote de bala e eu era uma criança que não conseguia dividir nada. Lógico, por causa da pobreza, por causa das interações. Desde pequenininho eu já sabia que se eu doasse algo, perdia. E eu estava com aquele pacote de bala e um tio meu pediu uma bala. Ele era adolescente, eu lembro. E eu disse, não, isso é meu. E eu lembro que ele me atacou verbalmente muito, mas me atacou muito verbalmente. Muito verbalmente. E um outro momento de sendo vulnerável foi quando... Eu já falei isso antes. Foi quando eu devia ter uns 6 anos de idade, uns 5 anos e meio. Eu fiquei sozinho em casa. Para mim aquilo foi muito difícil. E houve vários problemas que eu tive que ir com uma tia, fazer uma visita que ela ia fazer contra a vontade dela, porque eu estava junto. Isso vai moldando, né? Isso vai moldando
vai moldando a nossa cognição. Isso é incrível como isso trabalha a nós. Porque agora eu percebo de onde é que vem esse processo de ser vulnerável. Porque as primeiras memórias que eu tenho de criança são dessa maneira. E eu lembro que o meu pai sempre ia nos bares, e eu fui com meu pai, eu ia com meu pai lá, e alguém lá do bar me assustou. Eu nunca mais consegui ir lá. Então eu lembro que eu estava brincando e meu pai perguntava assim, tu quer ir comigo? E eu parei de ir. E eu ficava lá sozinho brincando. E depois, adulto, eu lembrava, nossa... Sabe? Foram esses 3 momentos. Um momento de transição foi quando eu estava com meu pai, eu devia ter uns 12, 13 anos, que eu sou autista, então 12 anos eu era muito criança ainda, muito verde, mas muito verde para as coisas. E eu lembro que era para ir buscar minha mãe e minha irmã, que elas estavam vindo de viagem, e meu pai não foi, ele atrasou na verdade. E depois nós pegamos elas na metade do percurso, e era para eu dizer para elas o que tinha acontecido, só que ele tinha pedido para não contar. E eu fui muito atacado verbalmente pelas duas. Eu lembro disso. Isso nunca esqueci. E aquilo me marcou porque eu dizia assim, mas quem errou foi ele, por que elas não atacam verbalmente ele? Estão me atacando. Então é claro, né, que eu saio desse processo vulnerável, sofro no processo crítico, sou autista, gravo isso como verdade absoluta, viro engenheiro. Então o engenheiro ele é muito crítico, ele é muito perfeccionista, e a minha vida ela vai dessa maneira, até eu cair na terapia. E a primeira vez que eu fiz terapia, eu consegui me melhorar bastante e fui para a Irlanda, e lá eu desenvolvi bastante. Então aqui eu tive um insight muito forte desse modo criança vulnerável para crítico. Por que eu sou tanto assim? Então é muito importante fazer esse tipo de técnica. Tá, pessoal? Por hoje é isso. Não foi tão simples, né? É uma técnica mais difícil de você utilizar, porque cada caso é um caso nela, tá bom? Mas você consegue ver que eu consegui enxergar de onde é que vem a criança vulnerável e de onde é que vem o modo crítico.